Pronto, tudo ok, gravação iniciada aqui no meu backup. Bom, pessoal, então hoje, dia 4 de agosto de 2021, nós vamos fazer mais um exercício. Estamos iniciando aqui mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 1, do curso técnico em informática do Cefores, Centro de Educação Profissional, Escola Técnica da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Bom, na última aula fizemos mais um exercício, mais uma atividade, que é um projeto de banco de dados, baseado aí num pequeno exercício, numa pequena descrição. Como eu disse na aula passada, desde a aula passada, a atividade que vocês deverão executar é a mesma que eu faço aqui durante a aula. Então, na aula passada, eu fiz um projeto no MySQL Workbench. Depois da implementação desse projeto no MySQL Workbench, eu demonstrei para vocês uma das alternativas que nós temos para pegar o projeto que está lá no Workbench e transformar ele efetivamente em um banco de dados na nuvem. Quando eu falo em banco de dados na nuvem, é porque nós usamos uma conta em um data center. Ou seja, a implementação do projeto de banco de dados não foi feita no seu computador, no seu notebook ou no seu desktop, no seu computador de mesa. A implementação desse banco de dados foi feita em um computador que está na internet. Esse computador ele está dentro de uma empresa e a empresa presta esse tipo de serviço. Por isso, então, que a gente fala que nós criamos um banco de dados na nuvem, né? Porque ele não foi criado localmente no nosso computador. Ele foi criado em um computador que está alocado em um data center. E nós temos total controle sobre esse banco de dados através das ferramentas disponibilizadas no painel de controle que é oferecido por essa empresa responsável por esse data center. Pode ser que na nossa disciplina mais à frente a gente também aprenda a instalar esse banco de dados no nosso próprio computador. Para isso a gente tem que fazer a instalação de software. Vamos ver se será necessário esse tipo de procedimento mais à frente. Bom, então, eu pedi na última aula que vocês repetissem aquele mesmo procedimento que eu fiz na aula passada. Eu disse a vocês que hoje, no final da aula, vocês teriam a oportunidade de me mostrar aqueles procedimentos que eu executei na aula passada. Hoje você vai ter a oportunidade de me mostrar que você conseguiu ou não fazer aqueles procedimentos. Você precisa, para fazer, né, criar o projeto no Workbench e depois pegar os códigos gerados pelo Workbench e processar esses códigos dentro de um banco de dados que você cria com o seu usuário dentro desse computador na nuvem, né, lá no data center. Algumas pessoas que tiverem dificuldade, não tem problema, no final da aula, quando a gente chegar nesse momento, vocês terão a possibilidade de demonstrar aí o que deu errado e a gente, em conjunto, acha a solução. E é legal que todo mundo acompanhe esse procedimento, porque a gente aprende também com os erros, né, ou com as dificuldades. Faz parte do processo, não tem problema algum. Só que antes eu quero fazer um outro. O Luiz Felipe está falando aí que não conseguiu fazer o banco de dados lá no site. Ok, Luiz Felipe. No final da aula, você mostra, compartilha com a gente aí o que foi que aconteceu e a gente tenta te ajudar.
Se você quiser até deixar mais para o final, a gente faz junto, não tem problema, tá? Ô, Estela, fique à vontade, pode falar. Professor, é o seguinte, eu estou acompanhando a aula pelo celular e minha bateria tá pouca, porque eu tive que trazer minha filha na psicóloga, numa consulta. Você quer que apresente agora? Que eu não sei se vai dar para me apresentar no final da aula, o que eu consegui fazer. Ok, Estela, não se preocupe, tá? Se eventualmente você não conseguir apresentar hoje, não tem problema. Você me apresenta na próxima aula, tá? Então, Tá. pode ficar tranquila aí que você não vai ser prejudicada por isso, não. Isso vale para todo mundo, tá, pessoal? Eventualmente, uma atividade da aula semana passada, se você não conseguir apresentar nessa, esse tipo de atividade que a gente está fazendo agora, você pode apresentar depois. A única ressalva que eu faço é que você não deixe tudo para a última semana do semestre, porque aí você corre muito risco, tá? Mas, eventualmente, se você não conseguiu apresentar a atividade da semana anterior durante a aula, tenta apresentar na próxima e não deixe acumular. Sem problema, tá? Certinho, então. Vou guardar aqui. Obrigada. De nada, disponha. Bom, então eu vou compartilhar aqui com vocês, porque a atividade que eu quero fazer hoje, ela tem uma característica interessante, uma particularidade, de uma situação que ocorre muito em projetos de banco de dados. Então, eu nem tenho pronto o que é que nós precisamos fazer. Eu vou escrever agora e vocês vão acompanhar agora. O que eu quero é o seguinte: eu quero poder controlar e consultar, e essa letra está muito grande, só um minuto. 72 foi meio exagero, vamos de 48 aqui. Controlar e consultar a cidade onde as pessoas nascem, moram e são enterradas ao morrer. Isso aqui é só uma situação hipotética que eu estou criando para gerar uma situação específica de projeto, tá? Para que vocês entendam um cenário que pode acontecer. Então, o que eu quero é isso. Eu quero que esse banco de dados me permita que eu pegue qualquer pessoa e tenha a seguinte informação. Vou até pôr como exemplo aqui, ó. Exemplo. André nasceu em Prata. Nasceu na cidade de Prata. Nasceu Prata em, sei lá, 21/10/2003, mudou para Araxá em, sei lá, 20/5/2007, mudou para Ibiá em 26/1/2015, foi enterrado em Uberaba. Pronto. Ou seja, o que eu quero é um banco de dados que eu consiga saber a cidade que a pessoa nasceu, as cidades que ele morou ou mora, e até quando essa pessoa morrer, a cidade que ela foi enterrada. Todas as cidades por onde essa pessoa... Apenas a cidade, não estou preocupado com o endereço não, tá? Então, essa é a proposta. Ok? Então, vamos lá para o nosso querido Workbench. Já estou com ele aberto. MySQL Workbench. Vou aqui em arquivo, novo modelo. Dentro desse novo modelo, eu vou mandar adicionar um diagrama, dando um duplo clique nesse ícone aqui, ó, adicionar diagrama.
Pronto, ele abriu. Vou ocultar essa barra do lado direito aqui, clicando nesse último botão aqui, ó. Vou aumentar o zoom aqui para 150, 175, para facilitar bem a visualização de vocês. Eu já vou fazer um primeiro procedimento aqui, que é alterar o nome desse banco de dados. Como padrão, ele coloca aqui, ó, no canto esquerdo, MyDB. É o nome que ele dá como padrão para esse banco de dados. Como nós já sabemos que lá no data center, o nome do banco de dados tem que respeitar a questão do nome do usuário, só um segundo. Tem que respeitar o nome do usuário e depois do nome do usuário a gente pode colocar qualquer nome, né? Então, se você vê os bancos de dados que eu tenho criado aqui no meu usuário, ó, todos eles são prof underline alguma coisa. É prof underline alguma coisa porque o meu usuário aqui no data center é prof. Então, eu vou ter que pegar aqui no Workbench e o meu banco de dados, eu vou dar um duplo clique, pá. E ele abre aqui para mim. Então, o nome do meu banco de dados será prof, underline, aí o restante eu posso dar o nome que eu achar conveniente. Vou seguir o padrão dos outros que eu já tenho criado aqui, ó. Eu sempre uso aula e a data, que é até uma forma para mim saber quando é que eu fiz aquela atividade ou aquele banco de dados. Então, eu vou chamar esse banco de prof, underline, aula. Lembrando que hoje é dia 4 de agosto de 2021, 0804. Esse será o nome do banco de dados. Eu vou aproveitar para já dar uma sugestão para que vocês façam uma alteração na configuração do Workbench de vocês. Deixa eu já ir salvando isso aqui também, né? Vou salvar isso aqui como sendo aula 2021-0804. Pronto. Ok, salvei. A minha sugestão é para que vocês entrem no Workbench aqui no menu ferramentas. Agora eu preciso lembrar. Configuração. Não é aqui não. Modelo. Aí... Deixa eu lembrar aqui, onde é que tem essa configuração? Só um momento. Acho que aqui na opção de visualizar, não é aqui. É aqui, ó. Edição, edit, preferências. Deixa eu ver se é aqui. Isso, é aqui mesmo. Então, vou até repetir, ó. Vou cancelar aqui. Edit, preferências. Aí, aqui, nessa opção, nós temos algumas preferências que eu posso colocar para o editor SQL, que é esse item aqui, ó, que tem essas alternativas aqui. Administração, mas o que eu quero é esse aqui, ó, do modelo. Tem o padrão, que é esse, e aqui, se vocês compararem o meu com o de vocês, vai estar diferente. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que eu tenho o hábito, em vez de, quando eu crio uma tabela, eu preciso colocar nela um código, em vez de colocar código, eu tenho a mania de colocar ID. Então, o Workbench permite que eu já escolha qual que é o padrão de nome que ele irá colocar quando eu criar a primeira coluna da tabela. Então, eu já coloquei aqui, ó, PK Column Name, ID, e já até estipulei um tipo padrão, que é int. Então, se vocês quiserem fazer essa mudança depois do de vocês também, ótimo, tá? Outra mudança que eu acho legal de fazer, essa é bastante interessante, é aqui, ó, nessa parte de baixo aqui, ó, ainda na mesma janela. On Update,
O de vocês não está restrito. Eu tenho certeza que a maioria, quando fez a atividade da semana passada, ao copiar os códigos de criação para criar o banco lá no data center, não foi com essa opção de restrição que eu vou explicar isso aqui. Não sei se vai ser nessa disciplina ou na próxima, tá? Mas eu quero que vocês deixem como padrão aqui, tanto no onUpdate, eu quero que fique restrito, e no onDelete, que também fique restrito. Então, essa aqui é a sugestão de mudança que eu quero que vocês façam, certo? Bom, dito isso, vamos voltar ao nosso exercício. Como eu disse, a proposta é, eu quero um banco de dados que me permita saber aonde a pessoa nasceu, aonde ela já morou, as cidades onde essa pessoa já morou, e se ela ainda não morreu, a cidade onde ela mora atualmente, e se ela já morreu, a cidade onde ela foi enterrada. Consequentemente, eu tenho um histórico de cidades onde a pessoa nasceu, viveu e morreu, todas as cidades por onde essas pessoas passaram. Então, essa é a proposta. Sendo assim, eu vou criar a primeira tabela que vai ser a tabela de pessoas. Vou repetir. Eu venho aqui no botão New Table para criar uma nova tabela. Dou um clique e depois, aqui na minha área quadriculada, eu clico em qualquer lugar vazio para aparecer essa nova tabela. Cliquei, aparece essa nova tabela. O nome padrão que o Workbench coloca é Table 1. Se eu for clicar novamente, ele vai fazer Table 2, Table 3, etc. Bom, eu vou dar um duplo clique em cima de Table 1 para que o Workbench abra para mim essa janela inferior, onde será possível eu estabelecer a configuração que eu quero para essa tabela. A primeira coisa que eu vou fazer é definir um nome para essa tabela, que obviamente não se chamará Table 1, e será Pessoas. Pessoas será o nome dessa tabela. Aquela configuração que eu acabei de mostrar que vocês podem fazer lá no Workbench, quando você clica aqui no PK, olha lá o que ele faz. Ele já traz automaticamente uma primeira coluna chamada ID, do tipo int. Se vocês quiserem, não gostam do ID, podem colocar o código também, isso aí fica a critério de vocês. Eu já expliquei alguma dessas opções aqui, e eu vou marcar aqui a opção AI, que é de autoincremento. O que significa isso? Significa que toda vez que eu for inserir uma pessoa nessa tabela, eu não preciso me preocupar com o ID, porque ele será informado automaticamente pelo próprio software de banco de dados. Então, quando eu inserir a primeira pessoa, essa primeira pessoa terá o ID 1. Quando eu inserir uma próxima pessoa, automaticamente o banco de dados põe ID 2. Inserindo uma próxima pessoa, o banco de dados colocará ID 3 e assim sucessivamente. Bom, o que mais que eu vou colocar? Vou colocar aqui o nome para essa pessoa, que pode ser Varchar 45, não tem problema. Não vou me preocupar muito aqui com relação aos detalhes, às informações dessas pessoas. Talvez fosse interessante, ter um CPF aqui só para... Porque como é muito possível ter duas pessoas com nomes iguais, a gente colocar um CPF obrigatório aqui. Se a gente tiver 2 Pedro da Silva, pelo CPF a gente identifica qual deles a gente está se referindo. Apesar de que 2 Pedro da Silva, eles terão o ID diferente, né?
mas só a título de informação adicional, eu estou considerando aqui também o CPF. Não que isso aqui fosse obrigatório. Bom, então, a princípio, a tabela de pessoas vai ser essa. Bom, nós temos também agora que ter uma tabela para cidades. Então, mais uma vez, vou clicar aqui nesse botão New Table, vou numa área quadriculada onde não tem nada, dou mais um clique, ele aparece novamente Table 1. Ele colocou Table 1, porque já não existe mais aquela Table 1, porque eu transformei ela em pessoas. Senão, se tivesse lá Table 1 ainda, ele colocaria Table 2. Consequentemente, agora, eu vou criar a tabela com as cidades. Então, vou dar um duplo clique nessa tabela Table 1, clique, ó, para ele novamente abrir para mim aquela janela inferior. E aqui, eu vou criar a minha tabela de cidades. Mais uma vez, eu vou clicar no PK, vou colocar autoincremento, vou colocar agora um nome da cidade, vou deixar Varchar de 45, eu acho que 45 é suficiente para colocar o nome da cidade. E só a título aqui de informação adicional, eu vou colocar aqui a população da cidade. Pronto. A população vai ser do tipo o point mesmo. Obrigatório. Eu vou aproveitar, já que eu resolvi colocar a coluna população na tabela de cidades, aqui, ó, eu tenho um item que é esse cara aqui, ó, UN. Quando é que eu uso esse cara, UN? Esse cara eu uso para tipos numéricos. Por exemplo, população sendo do tipo integer é um número. E aí, eu vou até resgatar aqui o manual para mostrar para vocês um negócio. Só um segundo que eu preciso pôr esse manual. Oh, caramba. Vou pôr esse manual aqui junto para ficar tudo aqui, ó. Então, eu estou de volta no nosso manual. E aí, eu vou logo mandar localizar no manual aqui tipos de campos. Eu já falei disso para vocês. E aqui dentro dos tipos de campos, nós temos os tipos numéricos, que é o o item 6.2.1. E aqui nos tipos numéricos, nós temos, como exemplo aqui, né, nós temos o TinyInt, que custa para cada número apenas 1 byte no disco do computador. E o TinyInt, se ele tiver sinal de positivo e negativo, né, se ele tiver só o sinal de negativo, o TinyInt pode armazenar um número de menos 128 até 127. Porém, deixa eu mostrar para vocês aqui. Cadê? Deixa eu achar aqui. Ele já está no tipo data, time, tipos string, não. Deixa eu ver aqui, tipo 1, tipo 7, só um segundo. Não. Deixa eu voltar aqui, eu quero achar outra informação aqui. Voltando. Essa aqui é a tabelinha que nós acabamos de ver. Tipos numéricos. Aqui, ó, que eu quero... Eu vou usar o TinyInt como exemplo, mas o mesmo que eu vou falar sobre o TinyInt vale para praticamente todos os tipos numéricos. Vou até aumentar mais aqui, ó. Então, o que acontece? Se eu falo que uma coluna é do tipo TinyInt, significa que eu posso guardar um número. Esse aqui é um tipo numérico. E aí, no manual, fala que ele é um inteiro muito pequeno. O que eu quero ressaltar com vocês é isso aqui, ó. A faixa desse inteiro com sinal
é de menos 128 até 127. Agora, se ele nunca será um número negativo, ou seja, ele nunca terá sinal de negativo, então ele pode ir de 0 a 255. Tá vendo? Esse conceito de ter sinal ou não ter sinal vale para os outros tipos numéricos, além do tiny int também. Professor, mas não é comum colocar número negativo no banco de dados, né? Ou é... Não, pode acontecer. Pode acontecer. É assim, a gente não pode tomar isso como regra, né? Mas, eventualmente, pode ter situações onde isso acontece, né? Por exemplo, eu imagino que num sistema bancário, por exemplo, tenha muito sinal negativo, né? Por exemplo, quando você faz um saque, na sua conta corrente é lançado um valor negativo, né? Nossa. Bom, estou só deduzindo aqui, tá? Mas, de qualquer forma, a gente não vai assumir isso como uma regra, tá? Porque pode, sim, ter números negativos. Aí, os exemplos poderiam, imagino, ser vários, né? Mas por que eu estou levantando essa... Excelente pergunta a sua. Por que eu estou levantando essa questão aqui? Porque eu quero mostrar para vocês como é que vocês fazem para avisar o software de banco de dados se aquele tipo que você escolheu numérico terá ou não sinal. E é através desse parâmetro aqui, ó. Esse cara aqui diz que é sem sinal. E eu vou mostrar para vocês aqui no Workbench que é exatamente esse UN. Então, como é que eu faço para avaliar se o número que eu estou criando, a coluna que eu crio na tabela, que vai armazenar um número, se poderá ser positivo, ou se o sinal negativo faz diferença para a gente, né? Nesse exemplo aqui, eu não conheço nenhuma cidade que tem população negativa. É impossível. Então, nesse caso, eu não preciso de ter sinal para guardar a população da cidade. Então, eu marco essa opção UN. O que eu estou querendo dizer? Eu vou avisar com esse UN para o software de banco de dados que a população vai ser do tipo int, que na prática é esse aqui, ó, int. Isso significa que, se tivesse sinal, ele poderia ir de... Deixa eu ver que diabo de número é esse aqui. Menos 2.147.483.648 até 2.483.647. Esse seria a capacidade com sinal. Agora, se não tem sinal, vai de 0 até 4.294.967.295. Eu estou achando isso aqui até exagerado, né? A cidade brasileira com maior população é São Paulo, que eu acho que tem 10 ou 12, 20 milhões, acho que é a grande São Paulo, com tudo que tem lá em volta. Então, esse cara aqui tá meio grande. O small int já é pequeno, porque ele vai só até 65 mil. Talvez esse medium int seja uma possibilidade, que sem o sinal ele vai de 0 a... Não, eu acho que ele já é meio pequeno mesmo, porque ele vai de 0 a 16. Espera aí, deixa eu ver se tem mais coisa para cá. Tem não. O medium int ele vai de 0 até 16.777.215. Aí eu já acho pequeno, porque pode ser que São Paulo já tenha mais que isso, né? Ou não sei. Então, assim, como a gente pensa num projeto de banco de dados, a gente pensa a longo prazo, vamos imaginar que esse sistema tem que ficar no ar pelo menos 20 anos. Então, se a gente estivesse fazendo uma análise mais criteriosa para escolher qual o tipo adequado para a população da tabela cidades, realmente o tipo mais adequado vai ser o int, sem sinal. E aí nós temos uma margem, se algum dia a gente tiver uma população com 4 bilhões de habitantes, é quase mais que a metade do planeta inteiro, né? Então aqui a gente sabe que a gente tem um tipo que vai atender as necessidades do sistema por muitos milênios, talvez. Então eu vou manter o int aqui no nosso projeto sem sinal.
Bom, agora, voltando aqui ao nosso problema, eu tenho que pensar o seguinte: a pessoa, ela tem a relação com a cidade no seguinte aspecto: a pessoa vai nascer numa cidade, pode mudar de cidade várias vezes durante a vida, até o momento em que ela morre e é enterrada em alguma cidade. Então, nós temos uma relação aí. E essa relação, nós vamos fazer aquela análise que a gente começou a fazer nos últimos exercícios, né? Uma pessoa, ela vai se relacionar com quantas cidades? A gente tem que pensar em todas as possibilidades. A gente pode ter uma pessoa que nasceu numa cidade, viveu lá a vida inteira e morreu e foi enterrada na mesma cidade. No mínimo, ela vai ter aí 2 relacionamentos com a cidade. Nasceu em Uberaba, morreu em Uberaba. Então, são 2 relações. Agora, a gente tem aquela pessoa que nasceu, já morou em 30 cidades diferentes. Então, uma pessoa vai se relacionar com várias cidades, várias. Quando eu falo várias, é aquele símbolozinho do infinito, né, que a gente comentou nos exercícios anteriores. E agora, e a cidade? A cidade pode estar relacionada com quantas pessoas? Várias, milhões, né? Centenas, milhares, milhões. Então, o que a gente está identificando aqui é que para o projeto que nós queremos construir, a relação que se dá entre pessoas e cidades aqui tem o que nós chamamos de cardinalidade de muitos para muitos. Muitas pessoas se relacionam com uma cidade, muitas cidades se relacionam com uma pessoa. Após a gente identificar essa cardinalidade, isso é importante para a gente escolher aqui embaixo, ó, qual desses tipos de relacionamento aqui, ó, nós vamos aplicar entre essas 2 tabelas. Como nós escolhemos que para esse projeto a cardinalidade adequada, o relacionamento é de muitos para muitos, aqui, ó, é o N2.M, que é essa linha parece um pé de galinha, né, dos 2 lados. É porque esse pé de galinha representa muitos. Então, como tem ele dos 2 lados, seria muitos para muitos. Então, a gente clica aqui nesse ícone, cliquei, agora eu clico em pessoas e depois eu clico em cidades. Ele faz automaticamente a relação de pessoas com cidades, mas como é muitos para muitos a cardinalidade, automaticamente nasce uma tabela no meio das 2 que se relacionam, onde será possível fazer esse registro que a gente deseja. Pode falar, Mauricéia. Professor, esse 1 e o símbolo do infinito tem que aparecer? Ele é obrigatório aparecer? Excelente pergunta, Mauricéia. O software, ele usa esse tipo de legenda para que na hora que a gente olhar no projeto, a gente entenda como que se dá essa cardinalidade. Porém, o software também te oferece a possibilidade de você escolher que tipo de representação você quer usar no seu projeto. Todas as representações têm o mesmo significado. Eu aqui estou usando uma representação de o número 1 de um lado e o símbolo do infinito do outro. Mas eu posso vir aqui no menu modelo, notação dos objetos, e eu tenho aqui, ó, aliás, desculpa, não é notação dos objetos, não. É notação do relacionamento. E eu posso trocar, ó. Tem essa primeira possibilidade, que mostra, parece um pé de galinha aqui do lado direito, onde é o muitos, que tem o mesmo significado do infinito, e no outro extremo tem esses 2 riscos aqui, que significa o 1. Nós temos também essa opção, que é a opção clássica, onde ele escreve literalmente, ó, 1, de um lado 1, do outro
asterisco, que também é o mesmo significado. E nós temos outras alternativas. Tem essa daqui, que é a que eu gosto, aí é preferência. Então, isso aqui, cada um pode usar aquele que gosta mais. Eu gosto mais desse, de um lado tem o 1, depois o infinito, mas ele oferece mais alternativas aqui, ó. Tem o formato UML, que é esse, e tem, por último, o formato IDEF1X, que é simplesmente uma bola com um P no lado do infinito, tá? Eu gosto desse aqui. Bom, já que ele criou essa tabela aqui no meio, ele criou com a nomenclatura padrão do software. Eu vou trocar. Vou dar um duplo clique. Aqui nessa tabela que ele acabou de criar para mim, dou um duplo clique, ele abre para mim, vou dar até uma salvada aqui, abre a possibilidade de eu alterar essa tabela. Então, o nome que eu vou dar para essa tabela vai ser pessoas_cidades. Eu vou tirar essas opções de PK que ele colocou, vou criar um ID específico para ser o PK, com alto incremento. Vou trocar os nomes. Aqui eu não quero pessoas ID, eu quero só pessoa. Aqui não quero cidades ID, eu quero só cidade. E aí, para fechar, eu vou colocar uma última coluna que vai ser o dia, que vai ser do tipo date, e esse é de preenchimento obrigatório. Ou seja, é o dia que aquela pessoa apareceu naquela cidade. Por que eu estou chamando de apareceu? Nem é certo apareceu, né? Apareceu quando ela nasce, mas ela pode ter sido enterrada também, né? Depois nós vamos ter que ver se a pessoa está viva ou está morta. Nós vamos ter que aprimorar esse projeto. Eu não vou fazer ele 100% ainda não, até para a gente aprimorar ele junto, tá? Inclusive depois que ele estiver pronto já. Então, tá aqui a proposta. Eu tenho lá o código, o nome e o CPF da pessoa. Tem aqui a tabela cidades. Vamos ver se esse troço funciona. Eu já vou fazer a implementação lá para a gente poder inserir as informações dentro desse banco de dados e, consequentemente, ver se atende, né, ao que a gente espera. Então, deixa eu pegar aqui. Vamos lá, vou fazer, ó, botão direito em cima da tabela pessoas, copiar SQL. Cliquei. Agora, eu vou lá no meu painel de controle, eu já mandei... vou ter que criar o banco de dados, né? Então, aqui em gerenciamento MySQL, vamos ver se ele vai abrir. Tá. Aí eu vou mandar criar nova base de dados. Ele vai perguntar para mim qual que é o nome do banco de dados e eu vou colocar aula 2021-0804, né? Só conferindo aqui. 4, isso. Ok. Legal. Usuário, vou mandar gerar uma senha qualquer aqui. Criar banco de dados. Aí ele me mostra aqui as informações. Está aqui o nome do banco, a senha que ele gerou aleatoriamente. Deve ter sido criado, vamos conferir, está aqui embaixo, ó. Olha ele aqui criado. Agora, então, eu posso clicar aqui para ir no PHP-MyAdmin. Vamos ver se ele vai rápido. Foi. Aí no PHP-MyAdmin, eu tenho o banco de dados que está aqui, ó. Prof. Aula 2021-0804. Está vendo aqui que esse banco de dados está completamente vazio, não tem nenhuma tabela dentro dele. Como eu já copiei lá o código da primeira tabela, eu clico aqui na aba SQL e aqui dentro eu dou um Ctrl+V no teclado. Então, perceba aí
que foi transportado para cá o código SQL para a criação da tabela pessoas. Para que isso funcione, é importantíssimo que a tabela pessoas que será criada esteja corretamente dentro do banco de dados aqui, ó, prof_aula 2021-0804. Eu até tenho a possibilidade, visto que eu já estou, ó, executa comandos SQL na base de dados tal. Então, o comando que vai ser processado aqui, ele já vai ser processado lá nesse banco de dados. Então, essa opção aqui, ó, que tem o nome do banco de dados, eu posso até tirar. Então, eu posso tirar o nome do banco de dados e o ponto, ficando apenas criar a tabela, se ela não existir, chamada pessoas. E aqui dentro, a especificação das colunas. A coluna ID, que é int, com preenchimento obrigatório, e é autoincremento. O nome, que é varchar de 45, de preenchimento também obrigatório. E o CPF, que é char de 11, também de preenchimento obrigatório. Vou mandar executar. Processado com sucesso, já apareceu aqui do lado esquerdo, embaixo do nosso banco de dados 2021-0804, a tabela pessoas aqui embaixo. Volto lá no Workbench e vou agora pegar a tabela de cidades. Botão direito, copy SQL, pronto. De volta aqui no meu banco de dados no PHP-MyAdmin, eu clico novamente na aba SQL e aqui eu dou um Ctrl+V no teclado e ele mostra o comando para criar a tabela cidades. Mais uma vez, eu vou tirar esse banco de dados aqui até o ponto e deixar apenas o nome da tabela cidades. Uma vez que o PHP-MyAdmin já está me avisando que vai ser executado o comando no meu banco de dados aula 2021-0804. Aqui, mais uma vez, criar a tabela se ela não existir. O nome da tabela é cidades. A primeira coluna se chama ID, do tipo int, com preenchimento obrigatório e será autoincremento. A segunda coluna dessa tabela se chama nome, do tipo varchar de 45, também not null, ou seja, de preenchimento obrigatório. A próxima coluna dessa tabela se chama população, que será do tipo int, nós já vimos lá no manual o que significa, e aqui, ó, vem o parâmetro que diz que a população não terá sinal de negativo. Então, esse cara que está aparecendo aqui, ó, é fruto da opção que nós selecionamos aqui, ó, esse UN. Como nós marcamos essa opção aqui, ó, ao marcar essa opção, o Workbench entendeu que deveria gerar o código com esse parâmetro para informar o software de banco de dados que a população nunca terá um número negativo. E também será de preenchimento obrigatório. Olha o not null aqui. Depois que o comando especifica todas as colunas que serão criadas nessa tabela, vem o primary key dizendo qual das colunas que estão sendo criadas será eleita a chave primária dessa tabela. Por fim, no caso específico só do MySQL ou MariaDB, que são irmãos, né? Já falei disso para vocês, nós utilizamos esse engine igual a INNODB. Isso aqui é uma particularidade do MySQL MariaDB. Em outros softwares de banco de dados, nós não especificamos esse parâmetro. Esse mesmo comando aqui de create table que nós estamos executando aqui, tirando essa última linha, esse mesmo comando funciona em praticamente todos os softwares de bancos de dados. Então, vou executar esse comando. Processado com sucesso, nós já temos aqui, então, as duas tabelas, cidades e pessoas criadas aqui do lado esquerdo. Voltando lá no Workbench, agora é o momento
de criar a tabela pessoas-cidades. Botão direito do mouse, copy SQL, voltamos para o PHP-MyAdmin, clicamos novamente na aba SQL, e aqui no quadro de comandos nós usamos o Ctrl+V no teclado. Agora nós temos um comando um pouco mais complexo, porque esse comando aqui, ele faz tudo isso que está sendo projetado aqui, ó. Criar a tabela pessoas-cidades, com essas 4 colunas, pessoa, cidade, ID e dia, e além de especificar a tabela pessoas-cidades com essas 4 colunas, no caso, o Workbench trabalha desse jeito, tá? O Workbench já manda a instrução para avisar o software de banco de dados que cidade, a coluna cidade, aqui da tabela pessoas-cidades, está relacionada à coluna ID da tabela cidades. E também que a coluna pessoa da tabela pessoas-cidades está relacionada com a coluna ID da tabela pessoas. Então, vocês vão ver tudo isso que eu falei aqui lá no comando. Vamos lá? Vou tirar, não sei se agora eu tiro, porque se eu for tirar daqui, ó, vou tirar, tá? A especificação do banco de dados, eu estou tirando do comando porque aqui ele já fala, ó, que vai ser executado lá. Então, eu tenho que tirar aqui, só que eu tenho que tirar também aqui, ó. Aqui ele aparece de novo. E mais embaixo aqui, no referências, ele aparece de novo. Então, eu vou explicar esse comando para vocês aqui completinho. Vamos lá. Criar a tabela se ela não existir. Pode falar, Marcelo. E se deixar, dá erro? Não, dá erro não. Ah, tá. Tá, se estiver certinho, roda legal. Então, vamos lá. Criar a tabela se ela não existir, o nome da tabela é pessoas_cidades. A primeira coluna dessa tabela se chama pessoa do tipo int e também será not null. Eu estou pensando aqui agora com os meus botões que esse ID int, todos eles poderiam ter sido marcado também como não negativo, né? Deveria ter marcado aqui, ó, do pessoas, aqui, ó, o ID poderia ter marcado aqui. Eu vou até deixar marcado, cidades, seria o ideal. O ID nunca vai ter alguém com código negativo, então eu vou marcar. E aqui no pessoas, cidades, esse ID também nunca será negativo. Pronto, vou salvar. Tudo bem, o banco que eu estou criando aqui não tá? Mudei só lá no projeto. Aqui continua errado, depois a gente refaz isso aqui. Bom, criando a coluna pessoa, int not null, ou seja, int e preenchimento obrigatório. Cidade também é int de preenchimento obrigatório. O ID é int, preenchimento obrigatório e será preenchido automaticamente pelo software de banco de dados, com autoincremento. Depois nós temos a coluna dia, que é do tipo date e também de preenchimento obrigatório. Bom, agora, por padrão, os softwares de banco de dados, eles pegam as colunas que têm relação e cria índices. Então, por exemplo, nessa ligação aqui, ó, eu tenho ID da tabela pessoas ligada à pessoa na tabela pessoas-cidades. O ID é um índice automático porque ele é chave primária. Eu vou explicar um pouquinho mais o que é índice para vocês, tá? Só que pessoa está ligada ao ID. Então, pessoa precisa ser um índice. E aqui, ó, cidade também precisa ser um índice. Então, ele faz isso no comando aqui, ó. Ele avisa no comando que, ó, existe um índice com esse nome é um nome qualquer. Se você quiser mudar e botar a nomenclatura que você preferir aqui, pode, não tem problema. E ele está falando aqui, ó, que a coluna cidade
será um índice. Depois ele fala que tem um outro índice, e aqui também tem um nome genérico, e a coluna cidade também é um índice. Depois que ele define esses dois índices, ele vem e fala assim, ó, e das colunas que foram criadas nessa tabela, a chave primária será o ID. Bom, então, até aqui, nesse pedaço, foi a criação da tabela. E agora, ele mostra aqui nesses dois comandos, ó, nesse primeiro e nesse segundo, ele vai mostrar para o software de banco de dados aquele relacionamento que nós colocamos lá no projeto. Quer ver como é que acontece? Bom, deixa eu ver esse aqui. Ó, é esse aqui, ó. Veja bem, pessoas ID, tá aqui, ó. Referências, ou seja, existe uma referência com pessoas ID ligando com a coluna pessoa. Então, aqui, ó. É isso que está escrito aqui, ó. Chave estrangeira, eu falei chave estrangeira para vocês, acho que foi na aula passada. Lembra? PK, FK, chave primária, chave estrangeira. Então, é esses conceitos aqui. Sim. Ó. Isso, né, Matheus? É isso aí. Então, olha só. Nós temos aqui a coluna pessoa, que aqui ela está sendo definida como sendo uma chave estrangeira que faz referência à coluna ID lá da tabela de pessoas. Então, quando a gente coloca isso aqui no projeto, a gente coloca isso aqui no projeto porque a gente quer uma ligação entre pessoas e pessoas-cidades, a gente quer ter essa relação. E pelo tanto de exercício que a gente já fez até aqui, eu imagino que vocês já saibam o significado da relação, né? É aquilo que a gente tem o código de um lado que me leva à ligação com outra tabela. E a gente consegue fazer aquela associação e entender a relação entre as informações, entre os dados, né? Então, aqui que está, ó, que a coluna pessoa dessa tabela faz referência a ID da tabela pessoas. E aqui, para encerrar essa ligação, vem falando que nesta relação entre a coluna pessoa dessa tabela com a coluna ID lá da tabela pessoas, essa relação será verificada com restrição de exclusão e restrição de alteração. Isso aqui eu ainda vou explicar numa aula específica. Mas isso aqui apareceu aqui no comando em função daquela configuração que eu fiz lá no Workbench, que eu pedi para vocês aqui, ó. Lembra que eu vim aqui nas preferências? E aqui nas preferências eu falei para trocar para restrição, ó. Eu acredito que na maioria dos exercícios que vocês fizeram, eu acho que o padrão era esse no action. Então, depois vocês podem até, por curiosidade, olhando de vocês. Deve estar tudo com no action. Mas o legal é usar a restrição e vocês vão entender quando a gente for tratar desse assunto aqui na disciplina, tá? Então, o meu veio com restrição porque eu mudei essa configuração lá no Workbench, tá? Então, aqui nós acabamos de fazer relacionamento pessoas ID com esse cara aqui, ó. Pessoa aqui no pessoas cidades, ID lá na tabela pessoas. Agora, o próximo é a coluna cidade com o ID lá de cidades, que é esse cara aqui, ó. Então, esse outro comando aqui faz aquela outra relação. Pronto. E aí depois aquele INNODB que a gente já conhece. Então, esse é o significado desse comando grandão aqui, que tem quase 20 linhas. Vamos executar. Pronto. Foi completamente processado com sucesso. Agora nós temos as tabelas cidades, pessoas e pessoas-cidades. Então, eu vou, para a gente ver se esse negócio funciona mesmo, eu vou cadastrar aqui algumas cidades. Cliquei na tabela cidades, vou clicar aqui na aba insere, e aqui eu vou colocar os nomes das cidades. Eu vou colocar aqui Uberaba, 300 mil habitantes. Executar. Ele já gerou um comando aqui, tá vendo?
Vou copiar esse comando, vou voltar no procurar, porque lá no procurar agora eu já vejo que ele colocou o Uberaba com 300 mil e veja o ID automático, ele já gerou com 1 aqui, ó. Então eu vou voltar aqui no SQL, vou pegar esse comando que eu copiei e vou criar novas cidades usando esse comando. Esse comando é muito simples, eu vou até comentar. Inserir na tabela cidades, que tem as colunas ID, nome e população, os seguintes valores. Vou até passar isso aqui para baixo. Para a coluna ID, coloque vazio. Por que eu falo coloque vazio? Porque automaticamente vai ser numerado pelo software de banco de dados. E ele já colocou no primeiro 1, o próximo vai ser 2 e assim sucessivamente. Eu vou até já falar para vocês o seguinte, como a coluna ID no projeto, nós falamos que será autoincremento, ou seja, o próprio software de banco de dados vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, assim sucessivamente, eu não preciso informar ela aqui no comando, eu vou apagar, ó. Vou tirar esse ID daqui, consequentemente vou tirar esse null daqui também. Não preciso informar, porque é automático. Consequentemente, basta para mim informar o nome e a população das cidades. Então, eu vou colocar aqui, ó, Araxá, 80 mil. Vou pegar esse comando e colocar mais algumas cidades aqui, ó. Eu ainda não executei, tá? Vou executar daqui um pouco. Então, eu tenho Araxá, eu tenho Ibiá, sei lá quanto que Ibiá tem. Tem, deixa eu ver aqui, Aramina aqui com uns 8 mil. Vou aqui, Campinas, com 1.380.000. Vou aqui, sei lá, Catalão, 800 mil, nem sei quanto tem. Tudo aleatório isso aqui, tá? Então, veja que eu criei 1, 2, 3, 4, 5 comandos para inserir cidades. Como eles estão separados com ponto e vírgula no final, eu vou mandar processar, todos serão processados aqui, ó, executar. Foi, não deu nenhum erro. Se eu voltar aqui na aba procurar, agora eu vou ver aqui, ó, que eu tenho 6 cidades cadastradas. Uberaba, Araxá, Ibiá, Aramina, Campinas e Catalão. Vou cadastrar só uma pessoa, para a gente fazer um teste, tá? Vou colocar uma pessoa aqui, ó, insere. Essa pessoa vai ser o Flávio Silva. Flávio Silva. CPF dele... Pronto, Flávio Silva, tá aí. Inserir, executar, pronto. Então, nós temos uma pessoa aqui, ó, o Flávio Silva com esse CPF. Vamos contar a história do Flávio. Pessoas, cidades. Tá. A primeira informação sobre o Flávio no banco de dados é a cidade onde ele nasceu. Então, vamos colocar aqui, ó. A pessoa é o Flávio. A cidade. O Flávio nasceu em Araxá. Esse código aqui é autoincremento, esse D, então não vou nem esquentar a cabeça. Eu vou colocar aqui que o Flávio nasceu em Araxá. Deixa eu pegar uma data qualquer aqui. Em 2010. O Flávio nasceu em Araxá em 24/6/2010. Executar. Pronto. Então, se eu clicar no botão procurar, tá lá, ó. Pessoa 1, que é o Flávio. Cidade 2, que é Araxá. Dia 24/6/2010. Aí, vamos inserir mais um. O Flávio mudou para Campinas no dia 15/8/2011. Deixa eu ver se esse aqui deu certo. Como é que eu pus barra? Vamos ver se vai funcionar. Executar. Deu erro. Deu erro porque eu pus a data errada, tá? Eu preenchi errado.
Vamos ver se ele preencheu com alguma coisa aqui. Ó, ele colocou 000, tá vendo? Como eu coloquei a data errada, então eu vou editar essa data e corrigir ela aqui, ó. Edita. Vamos corrigir essa data, porque é no formato ano, mês, dia. Então, 2000, eu nem lembro mais quando é que o Flávio nasceu. Deixa eu ver aqui. O Flávio nasceu em 2010. Então, quando foi em 2011, de outubro, dia 20 de outubro de 2011, ele mudou para Campinas. Pronto. Aí, vamos colocar mais uma informação aqui para o Flávio. O Flávio mudou para Uberaba em 2018. Pronto. Ok. Bom, então vamos dar uma olhada na situação aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar aqui a tabela de cidades. Deixa eu abrir um negocinho aqui para a gente brincar. Pronto. Então, eu tenho aqui as cidades. Tenho as pessoas. Por enquanto só tenho o Flávio, mas tudo bem. Tenho só o Flávio por enquanto. E por onde as pessoas passaram. Pronto. Eu vou até inverter um pouquinho a ordem desse negócio. Vou pôr a pessoa de caixa, fica mais fácil. Então, nós temos essas 3 tabelas. E nós temos essa situação aqui, ó. Deixa eu deixar isso aqui para não ficar... Então, nós temos o Flávio. De novo, o Flávio. De novo, o Flávio. O Flávio, que tem aqui nessa data a cidade 2, que é Araxá. Aqui a cidade 5, que é Campinas. E aqui a cidade 1, que é Uberaba. Por ordem de data... O que a gente pode deduzir aqui? Que a primeira data no sistema para o Flávio é a data de nascimento dele. Consequentemente, nós vamos considerar que o Flávio nasceu em 24/6/2010, na cidade 2, portanto, ele nasceu em Araxá. Depois, em 20/10/2011, o Flávio mudou para a cidade 5. Ele mudou, então, para Campinas. E, em 12/7/2018, o Flávio mudou para a cidade 1, que é Uberaba. Ok. Eu acho que para fechar o problema proposto para esse exercício, que é essa a proposta, eu só preciso saber se o Flávio está vivo ou morto. Por quê? Se ele está vivo, ele está morando em Campinas. Desculpa, ele está morando em Uberaba. A última data que nós temos para o Flávio, é 12/7/2018. É a data mais recente que a gente tem dele. E consta que ele está na cidade 1, que é Uberaba. Portanto, ou o Flávio
está morando em Uberaba ou o Flávio foi enterrado em Uberaba. Eu só não consigo saber isso. Mas, com essa proposta de projeto, eu acho que vocês concordam que é possível saber aonde ele nasceu, aonde ele morou ou mora. E se a gente criar um mecanismo para saber onde, aliás, um mecanismo para saber se ele está vivo ou morto, a gente mata a charada e resolve 100% do problema proposto. Então, para isso, nós temos que repensar aqui no projeto, e aí eu gostaria de escutar sugestões de vocês. Como é que eu faço para saber se o Flávio está, se a pessoa está viva ou morta? Vocês têm alguma sugestão para a gente resolver esse último problema? Seria criar uma tabela nova de pessoas que faleceram ou não? Tudo? Não, eu não vejo necessidade de uma tabela nova. Uhum. Nós poderíamos, por exemplo, eu vou apresentar uma das possíveis soluções, tá? Uma solução seria pegar aqui nas pessoas e criar uma coluna vivo, e nesse vivo colocar um char de 1. E aqui é obrigatório, tá? O que seria esse vivo, char de 1? Sim ou não? Tá vivo ou não? Essa é uma possibilidade. Vou salvar isso aqui. E aí eu vou voltar lá. Como é que eu faço a correção do banco de dados agora, né? O PHP MyAdmin me ajuda, né? Aqui no PHP MyAdmin eu posso ir lá na tabela de pessoas e vir aqui na estrutura da tabela de pessoas e criar uma coluna nova aqui. Quer ver? Deixa eu lembrar onde que é, porque normalmente eu não faço isso aqui não. Eu acho que, deixa eu ver se muda. Não, não é aqui não. Aqui, ó. Adicionar. Ele chama de campos, né? O que nós chamamos de coluna, ele chama de campos. Após o CPF, ó. Então, vamos adicionar um campo ou uma coluna após o CPF executar. Ele quer saber como é que é o nome. Vai ser o vivo. E aí, o vivo, nós vamos colocar char, tamanho 1, preenchimento teria que ser obrigatório. Vamos ver aqui. Aqui é o nulo, só que eu não posso marcar porque vai dar erro, quer ver? Vou mandar executar, quer ver? Guarda. Ó, ele adicionou. Ó, o comando. O legal do PHP MyAdmin é que quando você faz um procedimento desse, ele te mostra qual foi o comando enviado ao software de banco de dados para ele executar aquela tarefa. Então, o comando que foi processado é alter table, pessoas, add, ou seja, se a gente fizer uma tradução simples aqui, gente, ó, alterar a tabela pessoas, adicionando, add é adicionar, a coluna vivo, do tipo char de 1, que é not null, ou seja, de preenchimento obrigatório, depois da coluna CPF. Isso é que foi processado com sucesso. Então, vamos voltar aqui no procurar. A gente vai ver agora que o Flávio Silva tem aqui um vivo, tá vendo? Então, vamos editar. E aqui nós vamos corrigir. Editar. E nós vamos colocar um S aqui para o Flávio Silva. Ó. Consequentemente, voltando àquela análise que estávamos fazendo aqui, deixa eu até fazer uma cirurgia aqui, ó, quer ver? Windows Shift S.
pegar isso aqui, colar esse negócio aqui, ó. E, ó, pronto. Então, o que acontece, ó? Opa! Resolvido o nosso problema. Agora eu sei que o Flávio da Silva está vivo. Como é que eu sei que esse danado está vivo? Aqui, ó. Está vivo e mora atualmente em Uberaba. Se no vivo, em vez do S, tivesse N de não, o Flávio Silva estaria morto, enterrado em Uberaba. Ele teria nascido na cidade 2, mudado para a cidade 5 em 20/10/2011 e estaria enterrado no dia 12/7/2018 na cidade 1, que é Uberaba. Então, com essa proposta agora, nós temos a solução para o nosso problema proposto. Alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, então é o seguinte, o que vocês vão fazer como atividade para apresentar na próxima aula referente à aula de hoje? É esse projeto que vocês estão vendo aí no Workbank e essa implementação lá na sua conta da nuvem. Façam a implementação usando esse mesmo nome de banco de dados que eu usei, o usuário de vocês, aula 2021-0804, porque isso facilita para a gente o controle depois na hora de lançar a nota de vocês no Syscad. Essa é a tarefa. A única coisa que eu peço é que vocês cadastrem pelo menos 10 cidades, 10 pessoas e pelo menos 10 mudanças, né? 10 linhas em cada tabela, tá ok? Bom, isso é atividade. 10 mudanças, no caso? Isso, 10 mudanças. Que vai dar, se você pôr uma para cada pessoa, já, né? Mas aí fica a seu critério. No caso seria a primeira onde a pessoa nasceu e as 9 as mudanças? Isso, você pode pegar algumas, você pode deixar lá, por exemplo, 5 pessoas que estão cadastradas, mas não tiveram nenhuma informação lançada ainda, e as outras 5 você põe onde nasceu e uma mudança. Fica à vontade. Isso aí é mais para que vocês pratiquem essa questão da inserção dos dados, tá? Tá. Uhum. Bom, fechou. Eu só quero apresentar agora para vocês uma alternativa que poderia ser usada também, né? Eu vou até salvar isso aqui e vou salvar uma cópia com outro nome, que vai ser aula... Opa, não vou substituir. Vai ser... o mesmo nome, só que eu vou pôr underline opção 2. Seria uma segunda opção para esse mesmo problema. E aí seria o seguinte, eu não vou mais ter a coluna vivo, vou apagar ela aqui com o botão direito do mouse, selecionei a coluna vivo, botão direito, deletar selecionado. Apaguei a coluna vivo da tabela pessoas. E aí eu farei o seguinte, eu vou mudar o nome dessas tabelas aqui. A opção seria, em vez de pessoas, cidades, pessoas moram nas cidades. Então, vai ser o nome. Pessoas moram nas cidades. E aí eu faria mais 2 outros relacionamentos. Talvez essa solução não seja tão simpática, tão adequada, mas pessoa nascem cidades, mas seria uma opção simpática também. Seria uma opção simpática também. Eu já vou explicar. Vou ter que dar
dar uma diminuidinha aqui. Mais uma. Seria mais ou menos a mesma lógica. Faria exatamente o mesmo efeito, porém, de uma forma mais explícita. Que seria isso aqui, ó. Deixa eu diminuir isso aqui mais um pouquinho. Que seria o seguinte, eu teria de uma forma mais explícita. Eu tenho uma tabela, ó. Nessa primeira tabela, toda vez que a pessoa nasce, eu venho aqui na tabela, pessoas nascem em cidades, e registro qual pessoa nasceu em qual cidade, só que aí eu esqueci de acrescentar aqui que eu preciso colocar o dia. Tem que ter um dia aqui. Pronto. A pessoa nasce numa cidade numa determinada data. Depois, a pessoa muda para algumas cidades em determinadas datas e depois a pessoa é enterrada em algum... isso. Ó. Seria uma outra possibilidade também de solução para esse projeto, para esse problema que foi proposto. Eu tenho uma tabela para saber que cidade e quando as pessoas nasceram. Depois, uma tabela para saber as cidades que as pessoas moraram e quando elas mudaram para essas cidades. E, por último, quando a pessoa morre, quando que ela morreu e qual cidade que ela foi enterrada. Isso aqui também seria uma segunda proposta de solução para o mesmo problema. Ok? Só a título de curiosidade isso aqui. Alguma dúvida, algum comentário? Não. Ok, então eu vou abrir aqui o Syscad, vou interromper o meu compartilhamento e quem tiver as atividades para apresentar hoje, vai levantando a mão aí, que eu vou abrir o Syscad aqui para começar a registrar. Professor, o meu deu erro e eu não entendi por quê, porque eu fiz igualzinho o senhor. Tá. Então deixa o seu por último, porque aí você vai compartilhar aí e a gente vai descobrir junto todo mundo por que está dando errado, tá? Certo. Deixa eu só preparar o Syscad aqui para mim já ir registrando esse negócio. Nossa, gente, eu já perdi as contas de que atividade que é essa. Vamos fazer aqui. Deixa eu achar o Syscad. Vamos lá, deixa eu entrar aqui. Eu vou pôr um número qualquer, depois eu faço a correção. Notas. Sistema de avaliação. Banco de dados 1. Eu vou pôr aqui a data desse negócio. Foi da semana passada. Semana passada foi dia 28/7. Vou chamar isso aqui 28/7. Foi atividade 7. Inserir, gravar. O Matheus, pode ir compartilhando aí o seu, tá? Enquanto eu estou preparando o Syscad aqui. Sim. Banco de dados 1. Atividade 7. Ok. Pode apresentar para a gente, Matheus, o seu workbank e a implementação lá no PHP MyAdmin. Carregou? Sim, já estamos vendo. Aqui mostra o Workbank primeiro? Pode. O pessoal que está na fila, Mauriceia, Marcelo, já vai deixando aberto o Workbank e o PHP MyAdmin, que aí facilita na hora de apresentar.
Ok. Esse aqui mesmo. Perfeito. Agora, Certo. o meu acabou dando um erro também, só que eu procurei um fora e eu consegui arrumar. Tá. Você lembra qual era? Era... Eu lembro que quando eu selecionava, aí tinha essa opção de chave primária, eu desativei, ela foi. A última que eu tive. Tá. As outras eu falei que o senhor tinha me arrumado, né? Uma foi que o nome estava trocado. Certo. Isso mesmo. Perfeito. Certinho, Matheus. Parabéns. Vou registrando aqui nosso scout. Mauriceia. Pode compartilhar. Ok. Workbench tá show. PHP MyAdmin. Tá me ouvindo agora? Sim. Tá vendo por que eu perguntei para você? Sim. Porque eu não consegui achar igual o seu. Agora eu entendi, Certo. tá? Ok. Beleza? Show. Agora eu vou mostrar o outro. Tá vendo? Aí, joia. Aí aqui são os... Fabricantes. Isso. Aí aqui são os itens, né? Se dá para você ver. Certo. Produtos, vendas. E aqui por diante. Beleza, Mauriceia. Show de bola. Parabéns. Peraí que eu vou sair, professor. Tá joia. Agora é o Marcelo. Marcelo Mascarado. Marcelo, essa máscara aí é de que filme mesmo? Não é do Casa de Papel, não, né? É V de Vingança. Hã? V de Vingança. Ah, tá. Ah, isso, lembrei. Tá, fiquei curioso aqui. Eu falei, gente, isso aí é de um filme que eu acho que eu já assisti. Esse aqui é o mais quer, né? O Workbench. Certo, Workbench, tá as tabelas, ligações, certo. Acho que essa mesmo o banco de dados aqui. É no PHP MyAdmin, ele tá lá nos recursos extras. Isso, PHP MyAdmin. Aí. Tá lá o banco de dados, clica nele. Tá lá as tabelas, fabricantes, registros, beleza. Certinho, Marcelo, show de bola, cara, parabéns. Marcelo Elias também, ok. Marcelo Elias, atividade 7. Agora, Ana Júlia. Tá lá o Workbench, produtos, fabricantes, itens e vendas, show. PHP MyAdmin também tá lá. Fabricantes, itens, produtos e vendas. Certinho, Ana Júlia, show de bola. É isso aí, ó. Parabéns também. Então, Ana Júlia, ok. Como não tem mais mão levantada, quem é que ia mostrar um erro para a gente achar, para a gente descobrir o que está acontecendo? Eu tô com a cabeça ruim, não lembro quem é que falou que tinha um problema aí que a gente podia... Foi o Gisiel, se não me engano. Gisele, foi você que tem aí um probleminha que não deu certo e quer compartilhar para a gente resolver junto? Alô, câmbio? Gisele na escuta? Opa, professor, sim. Desculpa que eu tinha... Ah, não. Tá. eu tô só abrindo as coisas aqui. É que eu tinha beleza. deixado aberto. Tá bom, show de bola, vai lá.
Ticaricatica. Certo, pode começar a compartilhar. Pode, vai lá. Pode falar, Luiz. Eu já consegui arrumar o meu. E semana que vem eu vou te mostrar, tá? Tudo bem, Luiz. Vou fazer hoje Beleza. Certinho. Aqui, professor, eu vou entrar aqui no PHP MyAdmin. Certo. Você já tem a tabela de fabricantes. Aham. Aí o problema tá aqui, ó. Certo. Quando eu fui copiar essa tabela aqui. Produtos. Certo. Olha aqui. Certo. Executa. Ele já está acusando o erro ali, ó. Tá vendo que na linha 7 ele pôs um X vermelho? Uhum. É aquele visible lá, ó. Então volta Tem que lá apagar no esse Workbench. Volta lá no Tem que registrar. Workbench. Dá 2 cliques na tabela produtos. Clica no... Qual que é aquela coluna que está com visible lá, hein? Ah, é no índice, né? Tá. Eu acho que se ele tirar lá, professor, já dá. Isso. Já Já dá. dá um resultado aí no. Eu paguei também o Visible. Se tirar o visible dá certo, mas eu quero Já achar dá no certo. Workbench, lá no Workbench que gera o código, eu quero consertar lá na origem, entendeu? Ah, tá. Eu sei onde que é esse negócio, deixa eu só lembrar aqui. Então os de vocês também ficaram assim? Eu acho que todos deu esse problema. Esse ano no começo, eu paguei esse Visible e foi. Isso, então vamos lá, ó. Você está aí lá embaixo, lá no rodapé tem colunas, indexes e foreign keys. Clica no indexes, porque está dando erro lá no index. Aí você vai clicar nesse index que está aí, ó. Esse FK Produtos Fabricantes Index. Clica nessa linha. Olha o visible marcado lá, ó. Lá do lado direito. Não, lado direito. Embaixo, aí, ó. Desmarca esse cara. Deve ser padrão. Volta lá. Apaga esse aí. Agora ficou invisível. Vai dar erro do mesmo jeito. Vai ter que tirar, professor. O Corote, apaga aí pra você ver. Não, mas eu quero resolver lá no Workbench. Volta lá. Aí, ó, viu? Já deu resultado. Não, eu sei, mas eu quero ver. Volta lá, dá 2 cliques na tabela de novo. Vamos lá nos indexes. Clica de novo lá no index. FK Produtos Fabricante ali, ó. Embaixo do... Isso. Então, se a gente marca, ele põe. Se a gente tira, ele põe também. Tá. Vamos lá no edit do menu lá em cima. Pode fechar essa tabela aí. Esse X da tabela. Isso. Vamos lá no edit, nas preferências. Porque senão, todo projeto que você fizer no seu Workbench, você vai ter que ficar pagando isso no comando depois. Vê lá no modelo, nos defaults, onde eu mexi, onde eu estava mostrando. Em cima do MySQL, ó, modeling, o de baixo. Isso, clica nesse aí. Não tá? No de baixo. Isso, deixa eu ver aí. Não é aí não. Vê no de baixo, MySQL. Também não. Diagrama. Não. Pode ser lá no SQL, hein? Tá, vamos terminar. Vamos no próximo, aparência. Não, vamos lá em cima no SQL Editor. Query Editor, que é o próximo. Objetos Editor, próximo. Próximo SQL Execução. Pode falar, Mauricéia.
Professor, será que você não está achando aí porque ele mexeu lá e já deu certo? Não, é independente, né? O que a gente processa lá no... Eu vou abrir meu Workbench aqui para me achar esse negócio. Só um minutinho. É porque é uma coisa independente. O projeto dentro do Workbench, ele não necessariamente está conectado lá no... Deixa eu só achar no meu aqui, quer ver? Deixa eu achar esse negócio. Deixa eu lembrar onde é que vai estar isso. Ah, já sei. Peraí, deixa eu só confirmar que eu já... Não tá aqui não. Tem uma opção que a gente muda, eu vou achar esse troço aqui, peraí. Preferências. Se bem que eu ficar olhando no meu aqui também, do meu já não gera isso mais. Eu já tirei esse troço do meu. Expand new, prepare de show, max length, show columns flags, times, draw, show, não tá aqui, aparência não é, fonts e cores não é, SSH também não, others. Caramba. Bom, de qualquer forma, todo mundo já entendeu onde está o problema. Eu vou achar... Isso não é a primeira vez que acontece. Já teve aluno de outras turmas que tiveram o mesmo problema. Eu preciso lembrar onde que está dentro do Workbench que a gente marca ou desmarca para tirar essa opção, tá? E aí eu vou procurar aí na próxima aula, vocês me lembram e eu mostro para vocês. Certo? Certo, professor. Mais alguém quer apresentar hoje ou vai deixar para semana que vem? Tranquilo. Professor, eu quero, Estela, cheguei. Vai lá, Estela. Tá visualizando, professor? Sim. Abre o seu... Abre o Workbench seu aí. Deixa eu ver aqui. O projeto no Workbench, né? Deixa eu ver aqui. Já tá aberto. Ué, não tá abrindo? Não tá abrindo, professor? Tá aqui? Deixa eu ver aqui de novo. É só clicar em Open, o Estela. Não tá aparecendo aqui pra mim. Deixa eu ver aqui. De novo. Vou parar aqui. Vou voltar.
Estela, não tá na barra de tarefa, não? Então, não tô achando. Eu pus ele aqui na barra de tarefa agora. Estela, clica lá de novo no arquivo. O que aparece? Não aparece nada? Não, é porque eu consegui abrir ele aqui embaixo, na barra de tarefas. Mas não tá aparecendo. Deixa eu ver aqui de novo. Vou tentar tudo de novo. Nossa, meu Deus. Se usar o aplicativo do MySQL e abrir por ele, não funciona não? Vou ver aqui. Vamos ver. Tenta isso. O meu também tava dando isso, se não me engano. Você tem que abrir o SQL, aí você vai lá em Files e abrir. Aí O você abre programa? vai no MySQL, no programa. Deixa eu ver aqui. Estela, abre no MySQL no próprio. Eu tô tentando aqui de novo. Tá abrindo? Não, Você não tá apresenta compartilhando a tela. Guia? você vai lá naquela apresentação. Janela ou guia agora? Essa precisa da tela inteira, né, no caso. Tela inteira? Isso. Isso vai ser só a guia do navegador. Não tá aparecendo. Deixa eu ver. Estela, aperta na apresenta agora. Eu já coloquei. Dá um Ué. clique dentro Ali. da tela e vai mostrar apresentar. Isso, agora vai. Agora foi. Vamos ver se vai. Tá visualizando? Sim, Sim, sim. tá aparecendo. Não tô vendo nada. Deixa eu ver aqui. Vai no Vai lá no MySQL embaixo. SQL ali. Aí. Clica ali em Wi-Fi. Files. Não. Ó, foi fazer de novo. Quem faz de novo? Pessoal, Você clica aí Open Model. A segunda opção. Aí agora você procura o arquivo do. Acho que é abre. esse aqui, deixa eu ver. Apareceu? Apareceu. apareceu. Isso. É essa parte, professor, que é para mostrar e a outra parte? Isso, lá no PHP MyAdmin. Essa aqui é mais ou menos isso? Tá certo? Isso, Tá certo? Agora o outro, né? isso. No outro, professor, eu consegui tirar só uma foto. Vou te mostrar aqui que eu não consegui salvar. Vou tentar aqui. Mas fica pronto. Se você entrar na sua conta no data center, fica tudo criado lá. Fica? Então vou tentar entrar no site aqui. Deixa eu fechar aqui. Vou compartilhar outra aqui. Não é isso não. Professor, Oi. ainda vou lá votar, tá? No site lá. Tá.
Professor, desculpa, saiu aqui sem querer. É a Estela. Tá, pode compartilhar. Então, aí eu digito o site na tela. Eu vou no site. Lá na sua usuário e senha que eu te passei, que você entra no data center. Ai, peraí que eu vou ter que copiar de novo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Gabriel, me ajuda. Estela. Só um minutinho. Pode falar, Gabriel. Professor, acho que eu vou ter que sair aqui agora, aí eu vou, eu estava com dificuldades, eu vou deixar para apresentar na próxima aula, então. Ok. Ô, professor, Sim? queria só ver com o senhor, porque eu estou com as atividades tudo atrasado. Eu queria ver se o senhor tem como o senhor me mandar para mim um link aí desse site aí, que eu estou tentando abaixar aqui, eu não consigo abaixar. Está pedindo uma conta, um usuário. De qual site você está falando? Esse do programa aqui, para fazer as atividades. Do Márcio, que ele que eu estou falando aí. Tem tudo nas aulas. De qualquer forma, você vai ter que assistir às aulas para fazer as atividades. Você tem o link lá da playlist da disciplina? Do YouTube? Não tem não, senhor. Vou te passar aqui então, peraí. Eu queria... Mas para mim também lá esse e-mail lá para tentar baixar esse site aí. Banco de dados Zoom. Ó, vou colocar no chat aqui. Esse link aí tem todas as nossas aulas gravadas. Aí você vai ver as atividades que você ainda não fez, das datas, e assiste a aula do dia, para você ver como é que faz a atividade. Eu quero que o senhor mande também esse e-mail, esse negócio do site aí. Você já tem o usuário e senha da sua conta no data center? Para entrar nesse painel de controle aí, ó, que a Estela entrou, Direct Admin, você tem usuário e senha para entrar no seu? Pois eu estou tentando, não estou conseguindo. Eu já te passei pelo WhatsApp, usuário e senha? Acho que não estou lembrado, não. Então você tem que me pedir lá no WhatsApp, porque eu passo só para só você saber seu usuário e senha. Ah, sim, entendi. Professor? Então, eu estou... Pode falar, Estela. Eu consegui entrar no site, mas agora eu não sei onde eu faço. Recursos extras, nesse sinalzão de mais aí, ó. Recursos extras. Peraí, recursos extras? Isso. PHP MyAdmin. PHP MyAdmin. Isso. Agora você clica no seu banco de dados lá, ó. Você criou 2 já. Aqui? Do lado esquerdo. Estela Aula 2021-0721. Esse aqui. Olha lá, ó, as tabelas. Fabricantes, itens, vendas, produtos e vendas. É isso aí. É isso mesmo? É isso mesmo. Ah, tá. Então tá gravado aqui, porque eu não sabia como salvar. É porque é um banco de dados, né? Tudo que você vai fazendo e executando no banco de dados vai ficando aí. Ah, tá certo, então. Então tá certo. Tá certinho. Vou anotar aqui, Estela. Estela. Ok, atividade 7.
Anotado o seu. Certinho, professor. Obrigada. Desculpa o incômodo. Nada, isso. Mais alguém? Mauricéia, pode falar? Professor, quanto tempo mais ou menos você vai demorar para colocar essa aula de hoje? Aula de hoje? É. Meia hora, 30, mas o YouTube leva mais um tempinho para liberar. Eu acho que até o finalzinho da tarde está liberado. Não, só para a gente poder pegar a tarefa. Obrigada. Tá. Gisiel? Professor, em relação à minha atividade que deu errado, o senhor vai vir na próxima aula? Ah, tá. Você quer compartilhar aí agora? Ah, não, você fala por causa do visível? É, porque eu não terminei, né? Ah, não, termina tranquilo aí, você só me mostra depois, porque o Workbank eu já vi. Na próxima aula você me mostra só a correção. Tira o visível na mão lá mesmo do comando, processa o comando e depois a gente descobre como é que tira isso do Workbank. Então tá bom, professor. Professor, pode falar, Iago. Eu tô na mesma situação que o Geisiel, eu consegui resolver o problema aqui agora. Você quer que eu já mostro o meu meu MySQL ali no programa? Se quiser deixar para semana que vem também, não tem problema não. Você mostra os dois na semana que vem, sem erro. Ah, ok. Obrigado. De nada. Mais alguém, pessoal? Pessoal, Oi. uma dúvida. Aquela forma que eu falei, e acho que foi o Matheus também falou pro Corati, para ele tirar lá o que estava escrito e deu certo, pode ser usado dessa forma também? Ou tem que ser só pelo... Por enquanto, pode fazer assim, mas nós temos que descobrir lá no Workbank como é que resolve esse problema lá, porque lá que é o projeto, lá que é a origem de tudo. Entendi. Para terminar a atividade, pode tirar lá no comando, mas a gente vai, até semana que vem, eu vou descobrir esse danado aí lá no Workbank para a gente resolver. Não, então tá bom. Tá? Estranho que o meu não deu esse problema. O meu deu era outro. É uma configuraçãozinha. Pode ser que sejam as pessoas que tenham que estar usando aquela versão mais antiga. Qual que foi o seu, Matheus? Eu tive que desativar uma opção na hora que eu colocava dentro do site mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Qual a versão de Workbank que quem está com o problema do visível está usando? Vou ter que olhar aqui, professor. Eu vou fazer aquelas mudanças que você sugeriu. Acho que vai ficar mais fácil. Ok. Posso sair? Pode sim. Então, tchau para vocês. Tchau. Tchau, professor. Até mais. Até mais, Maurício. Até mais, Maurício. Tchau. Professor, onde é que eu olho aqui? Nas propriedades, não é? Help. Não, é no Help. Você vai em Help, About. A última opção do Help. Tem mais, pessoal. Certo. É a mesma versão que eu estou usando. Não, na próxima reunião nós vamos comparar nós dois aí. Eu tenho uma tentativa aqui para a gente fazer. Tá bom, professor. Beleza, pessoal. Alguém mais? Alguma dúvida? Algum comentário? Fechou, então. Bons estudos para vocês. Um abraço a todos e até a próxima. Até mais. Falou, professor. Ok, Bom professor. professor. Um abraço, até mais. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Tchau, até mais.